Bom dia a todos e a todas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. E aí deixa eu fazer a pergunta, que você já deve saber qual que é essa pergunta. Quem leu Colossenses essa semana? Levanta a mão. Muito bom. Não tão bom assim. Muito bom para quem leu. Para quem não leu, você leu, Testa? Não? Que lamentável. A Dani leu, com certeza, eu tenho certeza. Muito bem, gente. Vocês têm mais uma chance, tá? Tem mais uma semana pela frente, vocês podem fazer a leitura de Colossenses. E isso, tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês. E vocês vão ficar ainda mais inteirados das conversas que a gente tem ao longo desse mês sobre essa carta. São só 4 capítulos, uma carta linda, uma carta muito clara, muito direta. E vocês vão, com certeza, fazer uma leitura muito proveitosa. Colossenses, capítulo 1, e nós leremos do verso 15 até o verso 23, tendo em perspectiva que Jesus Cristo é o Evangelho do Pai. Jesus Cristo é a boa notícia que Deus tem para a sua vida. Não só a boa notícia, mas a melhor notícia. A notícia definitiva, a notícia da qual depende a sua vida. O que Deus tenha para dizer para você: Jesus, meu filho, este é o meu evangelho, essa é a boa notícia para a sua vida. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, do verso 15 até o 23, escreve o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela passagem que acabamos de ler, te damos graças pela liberdade que temos de abrir o nosso coração em louvor e gratidão, em reconhecimento, Pai, de tudo o que o Senhor é. De quem o Senhor é na nossa vida, de quem o Senhor é na história. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte de uma parcela de seres humanos neste mundo, que são capazes, por graça Tua, de reconhecer a soberania de Cristo, de reconhecer que Jesus Cristo está acima de tudo e de todos, e de que não há absolutamente nada que não esteja debaixo do seu controle. Obrigado, Senhor, porque a nossa história e o nosso destino estão nas Tuas mãos. Obrigado porque a nossa vida se encontra protegida em Ti. Obrigado porque não há nenhum ser, nenhum poder, nenhuma autoridade que não responda a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu fé, olhos abertos, para Te enxergarmos dessa maneira, para percebermos o Senhor muito além, Pai, de uma simples figura histórica.
mas te reconhecemos hoje, Pai, como o Senhor do universo. E é a Ti que nós rendemos a nossa gratidão, e é ao Senhor que pedimos o conselho. Amém. Esse texto, na carta aos Colossenses, faz parte de um conjunto de textos escritos por Paulo, como eu mencionei na semana passada, chamadas de cartas da prisão. Quais eram essas cartas mesmo? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, ou Filemon, como essa carta é mais conhecida, como esse nome é mais conhecido. Essas cartas, 4 cartas escritas pelo apóstolo Paulo num período em que estava preso, possivelmente essa prisão na cidade de Roma, enquanto ele aguardava seu julgamento por César. Isso está descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Essa sucessão de prisões de Paulo acontece a partir do capítulo 21 de Atos. Nós temos ali então um período diferente no ministério, na trajetória do apóstolo Paulo, onde esse apóstolo Paulo estava anteriormente viajando por todas as cidades, pregando o evangelho, anunciando boas novas, visitando cidades e pessoas que já haviam se convertido a Jesus Cristo por meio do seu trabalho, mas que agora esse trabalho de Paulo foi interrompido por um período de prisão. Nesse período de prisão, no entanto, Paulo não está improdutivo. Paulo encontra alternativas para continuar a exercer o seu ministério, ou seja, como a gente acabou de ler, ministro do Evangelho, e sendo esse ministro do Evangelho mesmo enquanto está preso. Na carta aos Filipenses, por exemplo, a gente vê o ministério de Paulo funcionando normalmente onde? Dentro do palácio de César. Nesse período em que Paulo está preso na cidade de Roma, ele evangeliza a guarda de César e deixa uma igreja cristã dentro do palácio de César. Nesse período em que ele está preso, ele está escrevendo cartas para suas igrejas, ele está recebendo os seus discípulos, a futura geração de líderes que vão cuidar dessas igrejas. Paulo faz de um período de adversidade um período extremamente produtivo, nos dando um tremendo de um exemplo. Todos nós passamos por adversidades nas nossas vidas, todos nós passamos por momentos de privações e muitos de nós permitem que estes momentos de adversidade e privação determinem a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Mas Paulo faz exatamente o inverso. É porque ele tem fé, amor e esperança, é que ele faz com que todas as situações, sejam favoráveis ou contrárias, positivas ou adversas, se transformem em oportunidades para que o Evangelho seja anunciado. Evangelho do qual ele, Paulo, havia se tornado um ministro. Por isso, nos chama a atenção o fato de que nesse período em que está preso, Paulo faz questão de lembrar nas suas cartas hinos da igreja cristã primitiva. É curioso que nas 3 cartas que ele escreve para igrejas da prisão, Filipenses, Colossenses e Efésios, se registram hinos da igreja primitiva. Olha, por exemplo, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Sabe que você vai encontrar lá? Um hino da igreja cristã primitiva, que é nada mais é do que um louvor a Deus pelas bênçãos recebidas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a métrica de um poema que possivelmente, de acordo com os especialistas, fazia parte de canções, de hinos que eles cantavam entoando louvores a Deus nos seus momentos de culto. E nesses hinos eles têm o quê? As expressões da sua fé, o reconhecimento de quem é Deus e o que eles receberam de Deus. A mesma coisa acontece em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 até o verso 11, onde nós novamente encontramos um hino, um louvor por Jesus ter se esvaziado de sua glória para nos redimir. Esse talvez seja um dos hinos cristológicos, como a gente chama, mais conhecidos de todo o Novo Testamento. E por fim, esse texto que nós lemos, Colossenses, capítulo 1, do verso 15 até o verso 20, um louvor pela supremacia de Cristo e pela reconciliação que nós temos nele. Então, não é curioso que um preso, escrevendo as suas cartas, utilize boa parte das suas cartas para lembrar a igreja: olha, é isso aqui que nós cantamos. É por essas coisas, por esses motivos que nós louvamos ao nosso Deus. Mesmo estando presos, mesmo vivendo situações adversas, mesmo vivendo pressões e conflitos, nada pode tirar dos nossos lábios o louvor,
a gratidão, porque nenhuma situação adversa se compara ao que nós já recebemos em Cristo Jesus. Não há sofrimento, não há dor, não há adversidade, não há crise, absolutamente nada pode se comparar a tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. É por isso que a gente vê um padrão em Paulo e aqueles primeiros cristãos. O que você está vendo nas cartas, que eu acabei de mencionar aqui, nada mais é do que uma expressão em algo que a gente já viu acontecer em Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, verso 25. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos. Ali eles são presos injustamente, eles são espancados e jogados na prisão. E o texto diz o quê? Que por volta da meia-noite, espancados, eles estão machucados, estão feridos, açoitados. E por volta da meia-noite, o que os dois estão fazendo? Batendo a caneca na cela para o carcereiro vir lá, ajudar eles, fazer alguma coisa, fazer um panelaço, um protesto ou qualquer coisa desse sentido? Não é isso que eles estão fazendo. Porque não é essa instância que eles recorrem. Eles trazem à memória quem é o verdadeiro Senhor deles. E o que determina a realidade deles não são as algemas, não são os ferimentos, não é a cela. O que determina a realidade deles é o Cristo que eles servem. Por isso, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E você sabe a sequência do texto. Um terremoto acontece, eles são postos em liberdade, e aí um grande alvoroço acontece por conta do carcereiro, a conversão da família do carcereiro e assim por diante. Num momento de prisão, eles estão louvando a Deus. Num momento de prisão, eles estão demonstrando gratidão e hinos entoados a Deus. Isso faz a gente pensar o seguinte: ou esses caras são completamente insanos, alienados, ou esses caras creem em Jesus de um jeito que muitos de nós não é capaz de crer. Ou esses caras são completamente loucos para no meio da madrugada, dentro da prisão, açoitados, feridos, machucados, presos injustamente, eles começarem a cantar hinos de louvor a Deus nessas circunstâncias. Ou eles são loucos porque fazem isso, ou eles conhecem um Cristo que muito provavelmente muitos de nós jamais conheceu. É por isso que eu gosto tanto desse hino cristológico que a gente leu em Colossenses. Eu só quero lembrar, em primeiro lugar então, quem é esse Jesus de qual Paulo fala? Quem é e como esse Paulo e os seus companheiros e os primeiros cristãos enxergam esse Jesus? Nós terminamos na semana passada além desse texto. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Afinal, quem é esse Jesus? Quem é esse Filho que tem um reino? Quem é esse Filho que, para o reino dele, aquele que crê foi transportado e que agora já não vive mais sob o domínio das trevas, que não vive mais governado por aquilo que é das trevas, ou seja, tudo aquilo que não é Deus, mas que agora vive governado pelo Filho, no reino do seu Filho. Quem é esse Jesus, afinal? Ele é um carpinteiro de Nazaré, uma cidade insignificante dentro do Império Romano, ou ele é rei? Quem é ele? Será que ele é um herege, como pensavam os judeus do seu tempo? Ou será que ele é um profeta enviado da parte de Deus? Afinal, ele é homem ou ele é Deus? Quem é esse Jesus? E é interessante que quando a gente lê o Novo Testamento, fica muito claro, pela perspectiva dos evangelhos, que Jesus era um grande enigma. Porque ele é carpinteiro, mas ele é rei. Ele é homem e ele é Deus. Ele é herege da perspectiva da interpretação da lei dos judeus e da vontade de Deus que os judeus faziam, mas também ele é um profeta enviado da parte de Deus. E as suas ações, os seus feitos, davam prova de que ele era enviado da parte de Deus. É só você ler a conversa de Nicodemos com ele no capítulo 13 de João, e você vai perceber isso. Ele é enviado da parte de Deus. O fato é que os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, afirmam claramente que Jesus veio ao mundo para inaugurar o reino do seu Pai, inaugurar o reino de Deus. Ele vem a este mundo trazer o seu reinado.
mas eles conservam no seu texto aquilo que deve ter sido a experiência dos primeiros homens e mulheres que ouviram Jesus pregar e que viram os milagres que ele realizava. Que era esse grande enigma: quem é esse homem? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem a ele? Quem é esse que é capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes e fazer a festa para uma multidão? Quem é esse? A gente nunca viu nada igual. Ele é um grande enigma para nós. Ele é um grande ponto de interrogação para nós. E a verdade é que Jesus vem trazer esse mundo este ponto de interrogação. Que Jesus vem trazer a este mundo a suspeita de que tem alguma coisa errada com a forma como nós enxergamos a realidade. Que hoje nós enxergamos a realidade determinados por uma certa visão que não é aquela com que Deus enxerga a realidade. E Jesus vem trazer para nós essa suspeita. Eu gosto muito da forma como C.S. Lewis definiu isso. Como ele falou dessa suspeita, desse mal-estar, de que tem alguma coisa errada com a realidade. E de que deve existir alguma outra forma pela qual interpretamos o que está acontecendo no nosso meio. O que acontece na história. E C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, diz o seguinte: uma das coisas que me surpreenderam quando li o Novo Testamento pela primeira vez de forma séria, foi o fato de ele tanto falar sobre o poder das trevas do universo. Um espírito mau poderoso, que se supunha ser o poder que está por trás da morte, da doença e do pecado. O cristianismo acredita que esse poder das trevas foi criado por Deus, e que era bom por ocasião da sua criação, mas se corrompeu. O cristianismo concorda com o dualismo na acepção de que este universo está em guerra, mas discorda que essa seja uma guerra entre poderes independentes. Ele a considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo. Eis o que é o mundo. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou disfarçado e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Eu acho isso aqui brilhante. O que é o universo? O que é o nosso mundo? O que é a nossa história? Nada mais é do que vivermos de um lado da história, de um lado da realidade que está ocupada pela rebelião, que está ocupada por aqueles que se rebelaram contra Deus. E o que é o cristianismo? O que é o evangelho? É a mensagem de que este Deus veio para esse mundo disfarçado. Jesus. Chegou nesse mundo de um jeito que ninguém o podia reconhecer, não no trono, mas na manjedoura. Não em Roma, mas em Nazaré. Chegou disfarçado, irreconhecível. E sorrateiramente começou a anunciar o quê? O evangelho do reino de Deus. E ali ele começou a chamar para si homens e mulheres para fazer parte de um grande plano de sabotagem. Sabotar o quê? Esse lado da história. O lado da história que está dominado pelo pecado, está dominado pelos rebeldes. Essa é a fé cristã. Nós cremos em um Deus legítimo, aquele que de fato é o rei, aquele que de fato é Senhor, mas que não é reconhecido por Senhor, como Senhor, pelo mundo em que nós vivemos, mas deve ser reconhecido como tal por todos nós. Por isso, a gente volta à pergunta, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Quem é Jesus? Você tem duas maneiras de entender quem ele é. Uma maneira, de uma perspectiva totalmente racional, histórica e etc. Um nazareno que viveu naquele espaço geográfico há 2000 anos atrás, fez um monte de discípulos, trouxe a ira sobre si da liderança judaica do seu tempo e foi morto numa cruz. Quem é Jesus dessa perspectiva? Um ser humano, um sujeito histórico morto pela dominação romana. Muito bem. Só que tem uma outra forma de você enxergar Jesus. Ele é muito mais do que um simples carpinteiro.
Ele é muito mais do que um simples ser histórico. Ele é muito mais do que um homem que viveu há 2000 anos atrás. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, meramente humano e da carne. Embora tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora o nosso olhar sobre Cristo é diferente. Olhamos para o carpinteiro Jesus e enxergamos o Rei do Universo. O nosso olhar é mais ou menos aquele olhar do ladrão que estava na cruz ao lado dele. O que aquele crucificado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, com a sua carne rasgada, que está prestes a morrer a qualquer instante, tem para oferecer para ele? Mas aquele homem vira para Jesus e faz uma das confissões de fé mais incríveis que eu já vi em toda a história. Ele chega para Jesus e diz o quê? Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Que reino? Que reino é esse? Ele é um crucificado. Ele está pregado numa cruz. Ele está humilhado. Ele está com o seu corpo dilacerado. Ele está desfigurado naquela cruz. Ele está imundo naquela cruz. Ele vai morrer naquela cruz. Ele não vai descer daquela cruz. E este homem chega para Jesus e fala: eu quero estar contigo no seu reino. Você acha que ele está olhando para além do que os olhos dele estão enxergando ou não? Você acha que é uma percepção que vem de Deus? O nome disso é fé. É olhar para além do que os nossos olhos meramente humanos conseguem enxergar. É olhar para o crucificado e ver nele o Senhor do universo. É olhar para aquele que está na manjedoura, dependendo que a sua mãe troque as fraldas e lhe dê alimento. E reconhecer nele o Rei. E dizer: eu posso morrer porque os meus olhos viram a salvação. É olhar para aquela criança que depende que a sua criação cuide dele. E dizer: eis aí o Senhor. Eis aí o Rei. Eis aí aquele que governa soberanamente. Essa é a perspectiva da fé. Esse é o olhar que nos faz olhar para Jesus e enxergar nele muito mais do que um ser humano, mas ver nele o Senhor de toda a criação. Olha como esse texto começa. Ele é a imagem do Deus invisível. E Jesus, com isso, já fica muito claro para nós. Ele não pode ser colocado ao lado das grandes figuras de fundadores de religião, de pensamento, de escolas filosóficas e nem nada. Por mais que homens como Buda, como Maomé, como Platão, como tantos outros que fundaram religião ou escolas filosóficas, tenham dado a sua contribuição e formado seguidores, Jesus não está no mesmo patamar do que todos eles. Jesus não está em pé de igualdade, não pode ser comparado com nenhum deles. Porque nenhum deles é a imagem do Deus invisível. E pela nossa perspectiva de fé, quem é o crucificado? A imagem do Deus invisível. Aquele que tem um rosto para o Deus que não pode ser visto. Aquele que transformou o invisível em alguém visível, palpável, como nós. Que sente como nós. Que pensa como nós. Que experimenta a vida e a história como nós. Isso inclui o seu sofrimento e a sua dor. Esse texto nos mostra que Ele é o primogênito de toda a criação. E isso me lembra muito o texto de João, capítulo 1, verso 18, e depois, verso 14, 8 e 9, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E aí mais para frente, em 14, 8 e 9, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Quem é Jesus, senão o próprio Deus? Quem é Jesus, senão aquele que torna o Pai conhecido entre nós?
é muito mais do que um simples carpinteiro, é muito mais do que mais uma criança deitada no seu leito, no caso de Jesus, uma manjedoura, é muito mais do que um crucificado pelo Império Romano, é aquele que deu um rosto para Deus, é aquele que tornou Deus conhecido. E que coisa incrível ter um Deus que quer ser conhecido no rosto de um crucificado. Que coisa incrível, um Deus que quer ser visto não no rosto de um grande líder, não no grande poderoso dessa era e do nosso tempo, não no rosto daqueles famosos, ricos, poderosos que mandam e desmandam, porque tinha isso no tempo dele, tinha César lá em Roma, tem Herodes na Judéia, tem Pilatos, governador da região. Não é ali que ele quer ser visto. Onde ele quer ser visto? No rosto de um crucificado, no rosto daquele que foi torturado e morto. Deus quer ser visto e revelado ali, no rosto de um crucificado, naquele que é morto por causa da corrupção, da injustiça e de toda a podridão que existe no coração humano. É ali que este Deus quer ser visto, e é ali que este Deus quer ser reconhecido. E aqui existe a loucura da fé. É por isso que Paulo vai dizer para os coríntios que nós pregamos o Cristo crucificado, e Cristo crucificado é loucura e é escândalo. Não é normal, não é natural, não é lógico. Porque ele vem para romper com todas as nossas lógicas. Ele vem para crucificar o nosso raciocínio. Ele vem para destruir a nossa forma de enxergar a realidade, para nos dar novos olhos pelos quais enxergar aquilo que Deus está fazendo na história. Como Senhor da criação, o texto continua, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Que imagem linda! Que imagem linda! Pensar que aquele crucificado é o Senhor da criação. É o primogênito da criação, e nele, em Jesus, é que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tudo aquilo que a ciência humana já descobriu sobre o universo, e tudo aquilo que a ciência humana almeja conhecer do universo, que permanece um grande mistério. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para Ele, e é Ele quem sustenta todas as coisas. Ontem mesmo eu estava assistindo uma notícia, assim que eu cheguei em casa, de uma exploração que estão sendo conduzidas no mar da Antártica. E ali diz, essa notícia que eu vi, que as profundezas do mar são menos exploradas do que Marte. A gente conhece mais sobre a superfície de Marte do que as profundezas do próprio mar. E ali eles falam da existência de seres que nenhum olho humano já viu, de coisas inimagináveis da perspectiva humana, que tudo aquilo que nós, seres humanos, isso que eu estou falando só do nosso mar, fora todas as galáxias, todos os sóis, todos os planetas, todos os sistemas solares e tantas outras coisas, que segundo os físicos dizem que o que a gente conhece do universo é cerca de apenas 3%. E todas as coisas foram criadas neles, coisas visíveis e coisas invisíveis. E é Ele quem sustenta todas essas coisas. Não só a sua vida e a minha vida, pequenos grãos de areia em toda essa história, mas é Ele quem sustenta todo o universo e todas as coisas. E aí eu te pergunto, o que significa poder fechar os seus olhos e chamar esse Jesus para uma conversa em oração? O que significa para você dobrar os seus joelhos e chamar esse Jesus para orientar a sua vida? O que isso significa? Em João, de 1 a 3, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quem é Jesus? O carpinteiro crucificado, mas também é aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele é o Senhor do universo. E o Senhor do universo é também o Senhor da igreja. Que coisa incrível! Não só a totalidade do universo, mas a totalidade do seu corpo, que é a igreja. E Paulo diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. No centro de todo esse governo de Jesus Cristo, sobre todas as coisas do universo, no centro de todo o trabalho de Jesus em sustentar todas as coisas criadas, existe um grupo que recebe dele uma atenção especial, onde ele governa diretamente. E este grupo, o Novo Testamento chama de igreja. O que é a igreja? É a comunhão dos santos. É a comunhão de homens e mulheres que se renderam a Jesus Cristo. A vida desses homens e dessas mulheres agora são vidas que estão conectadas por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso a igreja é o seu corpo. É por intermédio da igreja, o seu corpo, que Cristo é a cabeça desse corpo, é que Jesus está neste mundo e nesta história, falando, agindo, andando, tocando, abraçando pessoas. É por meio de nós que Jesus quer ser conhecido neste mundo, naquilo que Ele tem a dizer para este mundo e naquilo que Ele tem a fazer por este mundo. É por meio de nós, a sua igreja, que Ele é a cabeça deste corpo. Em Efésios, uma carta paralela também da prisão, ele diz o seguinte, capítulo 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça para a igreja. Eugene Peterson traduz esse trecho na Bíblia, a mensagem dizendo o seguinte: a igreja não é periférica em relação ao mundo, é o mundo que é periférico em relação à igreja. Porque no centro de todas as coisas está a igreja e não o mundo. É a igreja, o grupo de pessoas sobre quem Jesus governa diretamente. Se nós temos percebido e vivido este governo de Cristo, é uma outra história. Mas da perspectiva de Deus e do plano de criação de Deus da igreja, este é o seu corpo. E é com a gente que Ele conta para que sejamos os seus membros, enquanto Ele é a cabeça desse corpo. Ele é também o Senhor da ressurreição e da vida. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. É em Jesus que a morte foi vencida. É em Jesus que a ressurreição traz à existência uma nova criação. É em Jesus o primeiro a ressuscitar para a nova vida. O que isso significa? Que na Bíblia nós temos diversas histórias de ressurreição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Especialmente no Novo Testamento temos histórias como, por exemplo, Pedro ressuscitando Tabita, em Atos capítulo 9. Nós temos Jesus ressuscitando Lázaro, em João capítulo 11. Todas essas são histórias de pessoas que morreram e, por um milagre, obviamente, voltaram à vida. Mas essas pessoas voltaram para essa vida. Como você conhece, como eu conheço. O que isso significa? Elas morreram de novo. Não é uma ressurreição como a de Jesus. A ressurreição de Jesus é única e a primeira daquela ressurreição que um dia, historicamente, vai chegar para você. Quando um dia, depois de ter experimentado a morte física, depois de ter morrido como Jesus morreu, você vai encontrar a ressurreição como Jesus encontrou. Uma ressurreição não para essa vida, mas uma ressurreição para a nova vida. Uma ressurreição eterna,
com um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo incorruptível, como Paulo fala para os coríntios, um corpo que não conhecerá doença, deterioração e nem nada, um corpo para vivermos eternamente na realidade planejada e que está sendo construída pelo nosso Deus. Ele é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, portanto, o Senhor da ressurreição, e Jesus é o Senhor da vida. Em quinto lugar, Jesus é o reconciliador. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui é interessante porque Paulo fala, e a gente já vai ler esse texto em 2 Coríntios, que Jesus é o agente da reconciliação entre nós e Deus. É por meio de Jesus que nós fomos reconciliados com Deus, esse é o argumento dele. Mas aqui em Colossenses, esse hino vai além dessa reconciliação. E o que está sendo reconciliado com Deus por meio de Cristo não são só seres humanos, mas todas as coisas. Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. De alguma maneira misteriosa para nós, o pecado na história humana afeta a realidade como um todo. É por isso que em Romanos 8, Paulo fala da natureza gemendo, aguardando como em dores de parto o dia da sua redenção. A natureza está em gestação e sentindo as dores do futuro que lhe aguarda. O que é a esperança, senão este Deus que veio para esse mundo em Jesus e engravidou a história de esperança? Nos faz experimentar dores de parto por aquilo que está por vir. É isso que ele está fazendo. E a natureza sente isso. Quando Jesus morre, por exemplo, você lembra da cena dos evangelhos? O que aconteceu? Não foi uma morte qualquer. A natureza se manifesta na morte do Filho de Deus. Os céus, o dia, se transformam em noite. Alguma coisa estrondosa acontece na natureza, de modo que mortos ressuscitam quando Jesus morre. O dia se converte em trevas, como se a natureza se manifestasse chorando e lamentando a morte do Filho de Deus. De alguma forma, misteriosa para nós, aquilo que aconteceu com o pecado afetou a natureza, de modo que todas as coisas precisam ser reconciliadas, e o agente dessa reconciliação é Jesus Cristo. É Ele quem está reconciliando todas as coisas. E aí o texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Confiou o seu ministério e a sua mensagem a quem? A sua igreja, que é o seu corpo. Quem é a igreja? O seu corpo. Homens e mulheres que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E agora que são homens e mulheres que experimentaram a reconciliação com Deus por meio de Cristo, não vivem de outra forma, a não ser para serem agentes de reconciliação. Então, quando a gente não vive num mundo, como no nosso tempo, por exemplo, bem nesses nossos meses de eleição e etc., e tantos conflitos que são gerados por aí em redes sociais e etc., entre familiares, entre pessoas da mesma comunidade de fé, onde são pessoas que estão trabalhando como agentes da discórdia e da separação, isso serve para a gente como um alerta. Você está fazendo alguma coisa que é completamente ao contrário do que Jesus promove no seu ministério e na sua mensagem. Enquanto você está promovendo a separação, Jesus Cristo está na história promovendo reconciliação. Enquanto você está aí na história, como cristão e cristã, agindo como agente de conflito, Jesus Cristo está na história chamando de bem-aventurados os pacificadores, os que promovem paz, e promover paz é promover reconciliação. Eugene Peterson diz o seguinte na introdução à carta aos Efésios, na Bíblia a Mensagem:
agora que sabemos o que está acontecendo, que a força da reconciliação é o dínamo no coração do universo, é imperativo que nos dediquemos a essa tarefa com vigor e perseverança, convencidos de que cada detalhe em nossa vida contribui, ou não, para o que Paulo descreve como o plano de Deus executado por Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e também na terra. E por fim, e quanto a nós? Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: e você? O que é esse Evangelho para você? O que esse Evangelho fez na sua vida? E qual é o seu compromisso com esse Evangelho? Porque de acordo com tudo aquilo que a gente leu, Paulo chega a essa conclusão. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe o que isso significa? Que eu vivo como um embaixador, daí o ministro. Eu sou do reino de Deus, porque estou governado por Cristo Jesus, uma vez que creio nele. Certo? Vivendo em um mundo, lembra do que C.S. Lewis disse? Vivendo em um mundo dominado pela rebelião, aqueles que são contrários a Deus. O mundo que ainda vive sob o domínio das trevas. E neste mundo de trevas, eu estou aqui como um ministro do reino de Deus. E eu estou neste mundo para proclamar a este mundo a reconciliação. Estou neste mundo e a minha razão de viver não é o meu projeto pessoal de vida, como se eu ainda vivesse sob o domínio do reino das trevas. A minha razão de ser neste mundo é ser um ministro do Evangelho. É o que Ele espera de você, é o que Ele espera de nós, que a nossa vida seja vida de ministros e ministras deste Evangelho. Que as pessoas olhem para nós e vejam que o nosso Senhor é o crucificado, mas que o crucificado é muito mais do que mais um dos crucificados pelo Império Romano, que aquele crucificado é o Senhor do universo, que aquele crucificado ressuscitou para uma nova vida e hoje governa soberanamente. E é deste crucificado que nós nos tornamos os seus ministros.